Nada a ver com a lista, mas volto aqui ao futebol brasileiro. Segundo o Globoesporte.com, o Flamengo está praticamente fechado com o Vitinho. Digo praticamente porque não é oficial ainda, mas o portal está acompanhando passo a passo e, segundo o portal, faltam assim aqueles detalhes para o Flamengo anunciar o Vitinho. Quero saber de vocês. Bom negócio? Eu acho ótimo, não. É um jogador, assim, diferenciado, um cara que bate com os dois pés com facilidade, é um cara que é jogador que parte pro gol, né? Ele vai em direção ao gol e ele sabe finalizar. A última passagem que a gente viu ele jogando aqui perto da gente, 15, quando ele foi assim, o Inter, até eu lembro assim, que o Inter conseguiu uma série de jogos que ganhou de 1-0, todos os gols do Vitinho. Aí em 2016, série de problemas do Internacional, o Internacional, assim, e teve uma fase também, ele machucado. Mas assim, baita jogador, assim, para incluir num time que já está razoavelmente organizado, mais do que razoável, tá muito bem organizado o Flamengo. Entra o Vitinho ali numa posição que agora tá carente. Com a saída do Vinícius Júnior ali, eu acho que ele encaixa, vai ser muito bem. É um jogador e que o Flamengo vai na contramão do futebol brasileiro, que está vendendo pela primeira proposta que aparece na média, né? Olha o Corinthians aí se desfazendo do time campeão brasileiro. Também o Flamengo vendeu um que vale por todos os outros, né? Mérito dele. Mérito dele. Se ele revelou o Vinícius Júnior, ele tá com grana, não tá mérito dele. Né? E tem receita de publicidade, de estádio, mérito dele. Então o Flamengo tá trazendo de volta para o Brasil um jogador de quem o CSA comprou do Botafogo por 9,5 milhões de euros. CSK, desculpa. E o Flamengo tá comprando de volta por 10 milhões de euros. É um investimento nível clube europeu. Né? Ele está saindo pelo mesmo valor que o clube europeu veio aqui e buscou. E que idade que o Vitinho 24 tem? anos. 24 anos. Isso é que eu acho que é talvez a coisa mais 24 importante. anos. Está trazendo não um cara de 33 como o Sanches. Ele está trazendo um cara de 24 anos. É a contramão do futebol brasileiro, Sabe? que vende jogador no auge e traz... Ele vai chegar no auge. Esse Vitinho de 3 anos depois do futebol europeu, provavelmente é um Vitinho com mais estofo. Sim. Né? Com suas qualidades que já tinha, mais desenvolvidas num outro futebol, com outra... pensando outro tipo de maneira de jogar, enfim, ele provavelmente deve ser um jogador melhor hoje do que foi. E ele combina com esse jeito de jogar do Flamengo. Se você olhar o que o Flamengo tem apresentado e a característica que ele pode oferecer ao time, apesar de o Flamengo já ter passado pelo Berril, que está machucado, né? O Marlos Moreno também apontava acho que ele supre a ausência do Vinícius Júnior. Alguns jogadores que poderiam suprir essa ausência, que estão lá dentro da Gávea, não estão correspondendo àquilo que se esperava. Ele supre com mais qualidade do que os que hoje estão tentando fazer essa função, né? Sem nenhuma dúvida. Passa voando pelo Marlos Moreno. A se confirmar isso, parabéns ao Flamengo. E por que a gente falava que ele está na contramão do futebol brasileiro? Vamos lembrar do caso Malcom, que é um jogador que sai do Corinthians por um valor barato para o mercado europeu e agora virou leilão na Europa. Quanto ele saiu? Tem um número? Já eu mostro. Mas primeiro vamos contar essa novela, que tá aqui, eu não sei de cor. Você quer? Não, já eu mostro, ó. Então é o seguinte, Rome e Bordeaux anunciam a transferência para o futebol italiano. Segunda-feira, 23. Ele iria, em princípio, por 36 milhões de euros. Né? Foi noticiado, a Roma estava tuitando, esperando ele na Itália. O Bordeaux tuitou também. Aí alguém em Barcelona pensou, esse cara tá barato demais. 36 milhões de euros, vamos atravessar. Não desembarca na Itália, vem para cá. E ligaram para o Bordeaux, estão pagando 36, a gente paga 41 milhões de euros. O equivalente a 174 milhões de reais. E aí o Bordeaux, então, retirou a autorização para a viagem do Malcom a Roma. Não foi direto de 36 para 41. Ele teve contrapropostas da Roma, inclusive, que chegou nesse valor. Ela chegou a igualar. Teve um leilãozinho, então. Aí entrou a decisão do Malcom também. Agora, também uma falta de palavra, né, do Bordeaux, né? Não assinou, mas se só faltava assinar o contrato. Mas fechou. Mas não deixou assinar. Da parte do Bordeaux tá tudo bem, depende do atleta. O atleta tem o direito de escolha. Verdade. Aí chegou um ponto em que É que a minha tendência é sempre abraçar o lado mais fraco em qualquer história. Me deu uma dó da Roma. Você se comoveu? Pô, a Roma anunciou, cara. Estamos trazendo um brasileiro, um Malcom, destaque na França. Aeroporto preparado. Pô, anunciou, a Roma anunciou. Inclusive com autorização do Bordeaux para ele viajar
para a Itália, onde ele assinaria o contrato. Né? Murchou muito, certamente, claro que o Barça é maior do que a Roma no futebol mundial. Eu imagino que seja mais glamuroso, o salário deve ser melhor. Certamente o Corinthians... Né? E o Corinthians parece que não foi mais grana. Grana, eles bateram no mesmo dinheiro, a Roma começou a fazer leilão também, aí entrou a vontade do jogador. Aí ficou difícil. O Corinthians ganha 4 milhões e meio de reais. Deve ter comemorado o aumento da oferta aí, da transação, porque entra uma graninha, né? Tá melhorando. 4 milhões e meio. Tá melhorando. Mas voltando à sua pergunta, por quanto o Corinthians vendeu? A gente está com a impressão aqui de que nossos clubes estão vendendo jogadores muito baratos. É óbvio que eles se valorizam na Europa, mas dá uma olhada por quanto os clubes brasileiros vendem e por quanto eles têm sido revendidos rapidamente. Jogando, por exemplo, o campeonato francês pelo Bordeaux, o Malcom. O Corinthians vendeu, no início de 2016, por 22 milhões de reais. Agora, o Bordeaux revende por 180. Olha o lucro do Bordeaux. Será que o Corinthians vendeu bem por 22? Será que se ele não tivesse passando por dificuldade e segurado um pouco mais o jogador, ele não poderia vender melhor, como fez o Flamengo com o Vinícius Júnior? Tem um desequilíbrio cruel de câmbio aí também. O Richarlison foi vendido por 55 milhões. Não é ruim. Só que o Watford revende ele agora para o Everton por 212 milhões. O Alisson foi vendido do Inter para a Roma por 22 milhões de reais. E agora a Roma revende ele para o Liverpool por 275 milhões. É óbvio, reitero, que o Richarlison se destaca jogando no campeonato inglês. Ele se valoriza, é óbvio. É óbvio que o Alisson se valoriza jogando uma Liga dos Campeões, indo muito bem na Liga dos Campeões. O Malcom se destacou na França. Mas vocês não acham que, dada essa diferença, os clubes brasileiros, se não estivessem em situação financeira ruim, poderiam vender melhor os jogadores? Eu acho que falta, força pra gente, né? Além do poder da moeda, tem essa tentação, né, do futebol europeu pro jogador. O Militão tá para sair aí do São Paulo, porque ele quer sair. Ele quer sair. Então o São Paulo fica meio... Mas quanto é que você vai me dar? O Dudu que sair para ganhar 3 vezes o que ele ganha, e o Palmeiras segurou. Tem que negociar com a gente também. O Palmeiras é um caso raro, né? O Palmeiras tem uma outra condição aqui, né? O Militão, quem quer que saia é o São Paulo, porque o Militão ele vai sair de graça no final do ano se o São Paulo não negociar agora. Então o São Paulo está louco para fazer um negócio agora. O São Paulo está de mãos atadas, assim, porque ele não pode falar assim, não quero... Quanto é que estão oferecendo para o Militão? 18 milhões de reais. Aí, não, eu quero mais. Não, mas... eu acho esse discurso derrotista, assim, que o André Sanches, presidente do Corinthians, tem adotado. Tem mais é que vender, tem que sair. Eu acho esse discurso aí, se o clube trabalhasse melhor, se o clube não tivesse mal financeiramente como está o Corinthians, essa que é a verdade. O Andrés, ao dizer tem mais é que vender, ele está mascarando a dificuldade financeira que o Corinthians atravessa hoje. Que o Flamengo, que é o equivalente do Corinthians no Rio de Janeiro, não atravessa, por méritos próprios. Então, se o Flamengo pode se dar o luxo de segurar seus jogadores, o Corinthians, que é o Flamengo de São Paulo, também poderia se dar ao luxo se estivesse numa condição financeira melhor hoje em dia. Eu acho que o que os clubes podem fazer para amenizar um pouco isso, eu não vou conseguir segurar o jogador aqui até o final do contrato, vai sair de graça, vai ser ruim para mim. Eu não vou conseguir aumentar essa oferta lá do clube europeu. Eu vou vender agora, mas tentar colocar alguns clubes fazem isso, que é porcentagem... Uma cláusula na venda, na revenda. O Richarlison tem isso aí, 10% na futura venda. Então, eu acho que aí isso você se protege um pouquinho, porque daí quando ele vai dar essa alavancada, parte desse valor volta para o clube, além do mecanismo de solidariedade, né? Que vai continuar entrando. Então, eu acho que é a única forma, porque como você falou, hoje a pressão, o próprio jogador, ele quer tanto sair para a Europa, que ele ficou muito difícil para um clube segurar. A gente teve uma fase... já uns 10 anos atrás, que você tinha uma diferença de salário que não era tão absurda, mas agora está muito grande. Quando você pega uma Premier League, né, o Campeonato da Inglaterra, ou mesmo da Espanha agora, que o dinheiro da televisão aumentou demais, os salários, assim, realmente... A compra do Vinícius Júnior com 17 anos, pelo Real Madrid, por 40 milhões, também surpreendeu. Eu falei, 40 milhões de euros para um cara que... 17 anos, mas o que ele fez? Porque hoje, realmente, esses clubes estão nadando em dinheiro de uma tal forma que 40 milhões de euros hoje, para um grande clube europeu, é um
um dinheiro completamente normal. Se você conversar com qualquer caso... agente do mercado financeiro hoje, ele vai usar essa expressão facilmente para você. O Brasil está barato. Está valendo para as empresas brasileiras, para ações, para tudo. O Brasil está barato. O jogador brasileiro está muito barato. O que eu acho uma pena para o nosso mercado é essa saída em meio de temporada. Para eles é começo de temporada, para nós é desmontagem de campeonato. No meio do campeonato você tem um time que está indo muito bem e de repente desaba. Mas se está barato, acho mais um motivo para melhorar o preço pelo qual os jogadores estão saindo. Estão vendendo mal. Estão vendendo mal. Eu não acredito no discurso de que a Leila, dona da Crefisa, investe no Palmeiras porque ela tem o coração verde. Ela investe como boa empresária porque sabe que aquilo dá retorno para ela. De mídia, de grana. Eu não acredito no futebol em amor. Assim, eu vou lá colocar dinheiro por amor. Então, o Palmeiras é um clube atraente para o investimento. Como poderia ser também o São Paulo, como poderiam ser outros. E acho que o Flamengo, o Palmeiras estão dando uma lição na concorrência de não vender jogador por preço de banana. Esses valores mostram que a gente está vendendo mal os jogadores. O Grêmio Rodriguinho bateu um pouco o chocante. pé pelo Arthur. O Grêmio fez muito bem com o Arthur. O Grêmio bateu o pé. Com o Luan também. Com o Luan também. E mesmo quando negociou, colocou esses mecanismos assim de futura negociação X, desempenho, se ele jogar não sei quantos jogos como titular no Barcelona, tem um acréscimo para o Grêmio. Perfeito. O Luan tem também. Que se cercar disso. O Luan não quis sair pela primeira proposta que apareceu, né? Sim. Concordo, o Grêmio também segurou bem. Eu acho o caso mais emblemático e mais chocante dessa história que você está falando é o do Rodriguinho, realmente. O Rodriguinho, 6 milhões de dólares, né, que foi o dinheiro que foi ventilado aí, para o Egito. Não estamos falando... Egito não tem petróleo, gente. É árabe, mas não tem petróleo. Quer dizer, fala árabe, está na África, mas fala árabe, mas enfim. Mas não tem petróleo. Não é um país rico, pelo contrário. Cairo é um lugar terrível de pobreza. Quer dizer, como é que um clube do Egito está levando por tão pouco o grande destaque do clube mais popular do estado mais rico do Brasil? Acho que tem dinheiro. É muito estranho. É que tem dinheiro saudita, né? Tem dinheiro saudita. Tem investidor. Beleza, eu sei que tem investidor, tô falando, mas ainda assim, aquele investidor ali está num clube egípcio que vai jogar que tipo de campeonato que dá dinheiro ali para levar o melhor, digamos assim, um destaque criativo do time do estado mais rico do Brasil. É muito estranho. 6 milhões me parece assim. E o Rodriguinho. Muito mal vendido. E o Rodriguinho vai ter talvez aquela frustração esportiva, né? Sim, não está indo para a Europa. O que a gente estava falando antes de Europa não é o caso do Rodriguinho. Ele, coitado, no Pirâmides ele não vai realmente se aparecer. Ele tinha o sonho de jogar a Copa do Mundo, não foi convocado e foi. Mas insisto, o clube tem ferramentas, como o Palmeiras fez com o Dudu. É muito óbvio nas entrevistas do Dudu que ele queria ir. Pelo que eu apurei, a proposta era para ganhar 3 vezes mais. O Palmeiras segurou. O clube tem ferramenta para segurar o jogador. Tem um contrato, e não deu uma contrato. Não aumentou o salário? Ele só segurou, só disse não. Não teve, ele aumentou em março. O Palmeiras renovou o contrato dele em março, ampliou o vínculo dele em março e aumentou a multa rescisória. Colocou a multa rescisória lá em cima. Essa é a ferramenta que o clube tem, trabalhar bem, renovar os contratos. Se alguém chegar lá e pagar a multa rescisória, não vai ter o que fazer. Exatamente, só que não chegaram na multa. Acertaram com o Dudu e não chegaram na multa. Então o Palmeiras falou, não tenho interesse em vender. Eu quero ser campeão esse ano. Sim. E coisa que outros clubes, por situação financeira delicada, não conseguiram fazer. Então, mérito do Palmeiras, mérito do Flamengo, que estão na contramão nesse momento e estão conseguindo segurar. No caso do Flamengo, repatriar jogador por preço de mercado europeu. Isso é mérito de um clube que trabalhou para ter a receita que tem hoje. Se conseguir... Só lembrando, o Corinthians até a questão do Itaquera, né? Sim. O estádio realmente deve estar sendo uma âncora que está jogando o clube para o fundo. Mas foi o clube que escolheu esse modelo. Bom, verdade, está pagando a conta. Ninguém obrigou o Corinthians a fazer Itaquera. Qual é o grande negócio que o Flamengo jeito. tem na Gávea hoje? É o Paquetá. Qual outro jogador você acha que poderia dar mercado para o Flamengo, dar dinheiro de novo para o Flamengo agora? Hoje? Hoje? Não sei te falar, mas O acho que zagueiro, Paquetá. talvez o Léo Duarte. Mas não é... hoje é o Paquetá, mas deixa ele lá jogando um pouquinho. Pois é, mas hoje o mérito do Flamengo é segurar o Paquetá. O Paquetá tá cedo ainda. Até pelo dinheiro que entrou pelo Vinícius Júnior aí, agora tem condição de segurar o Paquetá. Não precisa vender agora. Sim. E clube não é banco, né? Não é para ganhar dinheiro. O clube é para ganhar título. Né? Não, inclusive, se o São Paulo, voltando a falar rapidinho do Militão, se o São Paulo entender que só vai ser campeão com o Militão, se perder o Militão também, tem o Bruno... Não. Tem o Bruno Pérez. Se o São Paulo vender o Militão, passa um recado horrível para a torcida, Não, cara. Ele pode entender que o Militão é fundamental para a campanha
de um título, Como ou é? Sul-Americana, ou Campeonato Brasileiro. Então segura. Ah, vai sair de graça. Ah, sai de graça quando eu saio campeão brasileiro. São Paulo tá louco para vender o Militão. Eu sei, mas é um recado horrível. O jogador é excelente. Manda tudo. O jogador é excelente. Perder o Militão agora seria trágico, tecnicamente, para o São Paulo. Mas eu acho seria que trágico minimiza. perder no fim do ano sem ganhar um centavo com ele. Eu acho que Ganhar o minimiza, título. minimiza um pouco por ter É o Bruno difícil, o Pérez título é agora como difícil opção, demais. viu? Ganhar um título. Tudo bem. Hein, Zé? Tem o Bruno Pérez, Se eu a acho que dá troca uma é essa, amenizada. torcedor topa. Agora, claro, assina embaixo é pra você. óbvio. não Tá um acho- ponto do Flamengo, São Paulo. Ok. Mas não acho que é uma posição assim, Tá na lista. que ele tá é uma posição que não tem substituto nesse momento. Agora tem o Bruno Pérez, assim. Se não tivesse o Bruno Pérez, perder o Militão aí seria desastroso, mas se perder, E nos últimos anos, a diretoria de São Paulo Acho que tem destruiu como o compensar. time, vendeu. várias vezes. Surgia jogador bom, vendia na hora. Vamos fazer isso de novo. Estão fazendo isso há quantos anos sem ganhar um campeonato? Essa receita não tem dado certo no São Paulo. Mas